Boa tarde, graça e paz, amados irmãos e irmãs, que a partir desse exato momento passa a acompanhar a nossa transmissão online, hoje dia 21 de março, né? Eu quase ia dizendo maio, 21 de março de 2021, nós damos início ao nosso culto de celebração com a nossa transmissão 100% online, 100% online aqui através da nossa rede social, nosso Facebook. E você que está em casa nos assistindo, que está chegando agora, né, copia o link aí e envia para o grupo da igreja, tá certo? Que a gente está utilizando aqui os nossos celulares e não temos como copiar o link e enviar para o grupo da igreja. Então, quem estiver assistindo aí primeiro, que está chegando na live, copia o link e manda aí para o grupo da igreja, para que todos também possam se conectar juntamente conosco. E você que está chegando aí através do nosso Facebook, acessando pelo celular, acessando também pelo seu computador, notebook ou qualquer outro meio de tecnologia que você esteja utilizando, sejam todos e todas bem-vindos e vamos celebrar ao Senhor nesse domingo abençoado, tá bom? E eu vou começar com uma leitura bíblica. Vou começar com uma leitura bíblica hoje, que na verdade eu acho que eu vou deixar para ler logo após o louvor do Leandro. Leandro, eu vou pedir para Leandro tocar um louvor logo, Leandro, de início. Aí na sequência eu faço a leitura bíblica, mas eu vou falando aqui para o pessoal já o texto, para ir se preparando em casa. Pessoal, abra sua Bíblia, já deixa aí, tá certo, aberta no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo é do versículo 44 ao versículo 50. Essa será a nossa leitura bíblica de hoje. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 44 ao versículo 50. Então, o irmão Leandro já vai estar louvando. Você corre aí, pega a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, já deixa marcado aí nesse texto, tá bom? E logo após o primeiro louvor, eu trago a leitura bíblica para a gente nessa noite. Deixa eu orar, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida nesse início de culto abençoador. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, pelo novo dia. Te damos graças, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para celebrar ao Deus Criador, ao Deus que é todo forte, que é poderoso, ao Deus que nos criou e que enviou o seu único filho, ó Deus, para morrer naquela cruz que era para mim, que era para quem está em casa, que era para nós pecadores, mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu único filho para que esse sacrifício fosse pago. E assim foi pago, foi cumprido. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida e esperança para todos nós, para todos aqueles que creem em Cristo. E queremos te pedir, ó Deus, a tua direção nessa noite. Abençoa, meu Pai, esse culto, abençoa a palavra, abençoa os louvores, que o Senhor fale grandemente ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender de ti. Nós queremos, ó Pai, estarmos cheios da tua presença. Então fala conosco, abençoa, conduz, ó Espírito Santo de Deus, conduz esse momento com o qual vamos passar junto, que seja um momento maravilhoso, abençoado, que possamos não nos distrair, mas se concentrar nesse momento de adoração, de louvor e de escuta da tua palavra nessa tarde, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Convido o irmão Leandro para trazer aqui o primeiro louvor dessa noite. Boa tarde, pessoal. Graça e paz para todos.
Vamos louvar. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Se requebrou a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Se requebrou a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se requebrou a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se requebrou a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se requebrou a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, o meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Amém, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Realmente, Ele tudo governa. Você crê no que foi cantado nessa noite aí? Ele tudo governa. Tudo governa. Inclusive,
esse tempo todo que nós estamos vivendo aí de pandemia, nosso Deus não perdeu o controle. Bem, para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa transmissão online, nosso Facebook da PIB de Timbaúba. Vamos fazer uma leitura bíblica. Eu pedi para que vocês deixassem a Bíblia aberta aí no livro de João, certo? O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44 ao versículo 50. Para você que está chegando agora, certo? Corre aí, pega a sua Bíblia ou acesse ela. Livro de João, capítulo 12, o versículo 44 ao versículo 50. Nós vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica dessa noite. E o que é que esse texto fala? É o que a gente vai ouvir agora. Olha só, versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, e não mais naquele que me enviou. A quem me vê, e a mim vê, aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vou repetir o versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, com o Pai mo tenho dito, assim falo. Eu vou destacar novamente o versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Ele veio como luz. Ele veio como luz para que toda pessoa que crer nele quem? Toda pessoa que crê em Jesus, tá certo? Ela seja salva, ela tenha a vida eterna, para que ela não permaneça nas trevas, porque a vida de qualquer ser humano sem Jesus é uma vida de trevas, é uma pessoa que está na escuridão, é uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que precisa, tá certo, da salvação. E Jesus, ele veio para isso, para trazer luz e nos tirar das trevas, nos tirar do império do mal, nos tirar do inferno, né? Desse triste destino que muitas pessoas podem trilhar na sua vida se não reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. É necessário que todos nós buscamos cada dia mais a presença de Deus na nossa vida, que a gente cada dia cresça em Jesus, em conhecer a palavra dele, para quando ele retornar, quando Jesus voltar, ou então o arrebatamento acontecer e a gente se encontrar diante de Deus, a gente possa realmente de fato se alegrar e olhar para todo o tempo que a gente viveu o cristianismo aqui na terra, esse momento que a gente está de passagem aqui, poder olhar para esse tempo e dizer: eu servi a Deus, eu amei o próximo, eu obedeci a palavra do Senhor e Deus me ajudou, Deus me deu sabedoria. Isso vai ser muito gratificante se encontrar com o nosso Deus, tá certo? Então ele é a luz e nele não há trevas, ele dissipa todas as trevas. O seu caminho está escuro, a sua vida está meio embaçada, você está meio perdido, você não sabe que rumo tomar. Então, meu irmão, olha para cima, olha para Jesus Cristo, nosso Salvador, que ele vai iluminar os seus caminhos, ele vai iluminar a sua mente e vai te dar a salvação, vai te dar a vida eterna. Então, é essa palavra de Deus, essa reflexão do nossa leitura bíblica
nessa tarde, tá certo, de domingo. Nós vamos aqui para mais um momento de oração. Na sequência, Leandro vem para mais um louvor e a gente continua aqui refletindo na palavra de Deus com a mensagem dessa noite. Bom, vamos fazer uma oração que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que é o período de pandemia. Todos bem sabem, a nossa igreja decidiu suspender as atividades presenciais desde o primeiro momento que foi lançado o decreto. Hoje nós estamos no segundo decreto, que é a prorrogação do primeiro, e estamos aqui com as nossas transmissões somente online. O fato é que a pandemia, ela continua fazendo um estrago grande no Brasil e no mundo, e cabe a nós, cristãos, crentes no Senhor, orar para que Deus possa agir, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos ajude e nos livre de todo mal em meio a essa pandemia. Orar por todos, pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos profissionais de saúde, pelos trabalhadores, pelos governantes. Nós precisamos orar muito, mas orar muito mesmo, para que esse quadro mude. Então, vamos orar nesse exato momento por essa questão, tá certo? Para que Deus nos ajude, para que Deus possa trazer um alívio para todos nós em meio a esse período tão tenso, tão difícil que a gente tem vivenciado. Oremos. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pedindo, clamando a Ti misericórdia, compaixão sobre a terra. Todo mundo padece, todo mundo tem vivenciado dias terríveis, dias difíceis em virtude da pandemia. E a minha oração, Senhor, é para que a curva de infectados, a curva de morte, ela possa cair drasticamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Destrói esse vírus, ó Deus. Destrói, Senhor, tudo isso que tem atrapalhado a nossa vida. Que o Senhor chegue com providência, que o Senhor chegue com solução. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, ó Pai. Nós clamamos e pedimos a Tua ajuda. Nos socorre, Senhor, em meio a esse momento tão difícil. Mas, portanto, Senhor, acima de tudo, claro e evidente, que seja feita a Tua vontade sobre a vida de cada pessoa aqui nesse planeta. Nós oramos, ó Deus, pelos governantes. Eu continuo clamando para que o Senhor tenha misericórdia e dê sabedoria aos governadores, ao presidente, a todos aqueles que têm o poder de decidir, ó Pai, de colocar leis, enfim, de administrar um país, uma cidade, um estado. Que o Senhor dê sabedoria, que eles possam, ó Deus, ser guiados, ó Pai, por leis justas, que venham de fato beneficiar a população de bem. Que essas leis elas possam ser criadas, ó Pai, e venham de fato combater a realidade desse vírus. Que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê sabedoria, para que eles possam enfrentar essa pandemia. Eu oro pelos profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, que estão cansados, exaustos. Ó Pai, que o Senhor também renove as forças, que o Senhor os ajude e os livre de todo mal, e também dê sabedoria, para que eles possam administrar toda essa situação de urgência. Nós oramos por aqueles que estão nos leitos de hospitais, nesse exato momento entubados, entre a vida e a morte. Nós servimos o Deus da vida, o Deus da ressurreição e que tem todo o poder. E eu oro, meu Pai, e te peço, no nome de Jesus, leva curas aos hospitais. Que o Senhor possa curar, restaurar a saúde daqueles que estão ali naquele ambiente. E aqueles, meu Pai, no qual o Senhor levou, aqueles no qual já partiram, que o Espírito Santo de Deus conforte toda a família, que a Tua paz, que a Tua força, nesse exato momento, possa visitar essas pessoas que perderam seus parentes, amigos, familiares. Deus, eu também oro pelas pessoas que têm vivenciado nesses dias crises de ansiedade, depressão, pensamento suicida, ó Pai, doenças da mente. Eu oro e peço a Tua ajuda, a Tua misericórdia, que o Senhor também chegue com providência, traga a cura da mente, da saúde mental das pessoas que estão sendo afetadas com tantas notícias ruins, com tantas situações, ó Pai, tristes.
que o Senhor possa trazer a saúde à mente, aquele que pensa em suicídio, que esse pensamento seja lançado fora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Aquele que está depressivo, que o Senhor traga alegria, traga o verdadeiro sentido da vida. Aquelas pessoas que estão ansiosas, que o Senhor também possa, ó Pai, trazer a cura desse transtorno, como de tantos outros que existem. Ó Pai, nós oramos pela saúde espiritual dos irmãos que estão desanimados, às vezes afastados da igreja, desviados, que o Senhor também possa, ó Deus, trazê-los de volta à comunhão ao Senhor, não ao templo, à parede, mas a comunhão ao Senhor, a presença do Senhor na vida deles. Que o Senhor traga ânimo, restauração da vida espiritual, que todo empecilho do mal que atrapalha a vida espiritual dos nossos irmãos e irmãs, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a firmar, a ficarmos firmes na rocha. Nos ajuda a diariamente buscar a Tua presença, Senhor, sem desanimar, sem se cansar. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Em Ti nós sabemos que podemos renovar as nossas forças, porque a Tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso, vos darei alívio. Então, meu Pai, nós clamamos por descanso, por alívio, pela Tua ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, nós somos muito fracos e falhos. Ah, se não for o Senhor na nossa vida, nos ajuda, Senhor, em meio a tudo isso. Abençoa a cidade de Timbaúba dos Batistas. Abençoa o nosso estado, o nosso país e todo mundo. Nos livra, Senhor, de todo mal. E Pai, e que também nesse período de pandemia, as pessoas também possam tirar lições valiosas para a sua vida, que elas possam enxergar que são frágeis, que são pequenas, e que o Senhor é que tem a vida eterna, que as pessoas possam se voltarem para Deus, deixar as suas práticas pecaminosas e entregar a vida a Cristo e viver uma nova vida, ser uma nova criatura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Abençoa todos que nos assistem, abençoa os que estão em casa nesse exato momento, esteja sendo com cada um de nós, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar. Esqueci aqui de citar dos trabalhadores, né? E eu vou orar novamente, vou orar, quero continuar. Deixa eu orar aqui pelos trabalhadores, eu não posso esquecer deles nesse momento também tão difícil. Senhor Jesus, eu oro também por aqueles, pai de família, mãe de família, que nesse exato momento de pandemia, em virtude de decretos e de outras circunstâncias, meu Pai, não está podendo trabalhar, e assim, encontrando dificuldades para levar o pão de casa, para pagar as contas. Eu oro, Senhor, pelos trabalhadores aqui no nosso país, pelas aquelas pessoas, Senhor, desempregadas, pessoas que estão perdendo o emprego. Ó Pai, eu clamo ao Senhor, tem misericórdia do Senhor, de todos nós. Que o Senhor traga providência, traga, ó Pai, meios que possam sustentar esse pessoal em meio a toda essa crise. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor abre portas quando tudo diz que não. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, que muitas coisas que nós até pensamos aqui para o homem é impossível, mas eu sei que para Deus tudo é possível. Só o Senhor pode mudar esse quadro. Então esteja sendo com os trabalhadores, com cada um deles. Pai, traga sustento, traga providência sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agora sim, orando, crendo e confiando que Deus há de trazer respostas para todos nós e irá fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Leandro, mais um louvor, por favor, e na sequência a gente vem com a reflexão da palavra de Deus.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel.
Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos passar para a parte da pregação da palavra de Deus, nosso evangelho. Não que ele não já tenha sido pregado aqui através da leitura bíblica, através de louvores. O louvor também é a palavra de Deus cantada, não é verdade? Meus amados irmãos, todos bem sabem, né? Vou repetir aqui. Nós continuamos somente com as nossas transmissões online. O decreto aqui no estado do Rio Grande do Norte tem em vigor até o dia 2 de abril. Então, a partir do dia 2 de abril em diante, caso o decreto não seja prorrogado, a gente retoma nossas atividades presenciais. Claro, ainda com uma certa limitação do nosso templo, com cuidado, né, do uso de máscara, higienização das mãos, todos os cuidados de prevenção ao Covid-19. A gente está sempre batendo nessa tecla, porque temos o maior zelo e cuidado pela vida dos irmãos e devemos agir com prudência e também com fé, tá certo? Também quero dar aqui um aviso importante, que é sobre o aniversário da nossa igreja. Nós tínhamos agendado já desde o mês passado, desde o mês de fevereiro, se eu não me engano, o aniversário da nossa igreja, e ficou marcado para o dia 10 de abril, e será realizado às 7 horas da noite na Casa de Cultura Elino Julião, aqui em Timbaúba dos Batistas. Então, a situação atual é que essa data pode mudar, né? A gente ainda está muito trabalhando com as incertezas em virtude da pandemia. A gente sabe que há momentos que a pandemia dá uma melhorada, há momentos que sobe o número de casos e aí alguns decretos começam a surgir. Então, vamos orar, continuar orando, intercedendo, pedindo para que dê tudo certo, para que tudo isso passe o mais rápido possível, fazendo a nossa parte também, né? Se cuidando. E se tudo der certo, dia 10 de abril, lá na Casa de Cultura Elino Julião, teremos o aniversário da igreja, juntamente também com a posse do novo missionário da igreja, que no caso sou eu, tá certo? Então vai ser o aniversário da igreja com o culto de posse do missionário. Então nós vamos ter aí duas atividades, digamos assim, numa mesma ocasião, duas festividades, né? A festa do aniversário da igreja, como também a festa da posse do novo missionário. E o nosso preletor será o pastor Silvio, né? O nosso ex-pastor ali, que é agora pastor somente da PIB de Caicó, da Primeira Igreja Batista de Caicó, ele que esteve aqui juntamente conosco. Então também vai ser uma ótima oportunidade da gente nos despedir dele, né? Da saída dele e a nova diretoria, no caso a nova presidência, né? No qual eu estou assumindo. Então, algumas mudanças importantes que a nossa igreja tem vivenciado neste início de ano. E vamos orar, né? Ore por mim. Eu preciso muito da oração dos irmãos, né? Os líderes aqui da igreja precisam. Ore pelos líderes da nossa igreja, interceda, peça aí que Deus nos dê sabedoria, certo? Para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, não para homens, mas para Deus, porque a honra e a glória é para Ele. Então quero trabalhar bastante para o reino de Deus juntamente com vocês. Se envolvam, participem, façam parte também desse movimento de ação, desse movimento de amor que é trabalhar para Jesus, né? Não é somente o missionário e o pastor que deve trabalhar para Jesus. Todo crente, ele é convocado, tá certo? Para servir. Uma pessoa que não quer servir, ela não é crente. Ela não é discípula de Jesus, porque o discípulo, ele imita o mestre. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura,
né? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos um compromisso de ir, de avançar, de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho, para que assim o nome de Deus seja glorificado aqui na terra através de nossas vidas. E sempre como eu gosto de falar, meus amados irmãos, o templo, a igreja não está fechada. O templo está fechado, o prédio, tá certo? As paredes aqui, o nosso prédio está fechado. Mas a igreja do Senhor nunca fechou e nunca fechará. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Isso é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus é perfeita, não é mentirosa. Então, a igreja de Cristo, ela nunca fechou. Nós temos países aí onde há perseguição, né, ao Evangelho, a perseguição a Cristo, aos discípulos de Cristo. Por exemplo, a Coreia do Norte, que é o primeiro lugar, o país onde existe a maior perseguição a cristãos. Lá não tem templo, lá não tem prédio aberto assim na rua, lá ninguém pode andar com a Bíblia, lá ninguém pode falar de Jesus, mas a igreja de Cristo está lá, viva, eficaz, evangelizando, batizando, né, as pessoas arriscando a vida para pregar o Evangelho. Então, a igreja de Jesus nunca fechou. A igreja batista em Timbaúba dos Batistas, ela nunca fechou. Ela continua orando, evangelizando, ela continua ativa e será assim por toda a eternidade. Meus amados irmãos, uma igreja, ela pode subsistir sem prédios, sem dinheiro, sem riqueza, mas jamais uma igreja, ela subsistirá sem a genuína pregação do Evangelho. Você sabia disso? A igreja do Senhor, ela pode existir sem prédio, sem dinheiro, sem muitas coisas, mas ela não existe sem a genuína pregação do Evangelho. Então, pregue o Evangelho, leve a palavra de Deus e coloque ela em prática em sua vida. Vamos meditar agora. Livro de 1 João, nós estamos na série de mensagens da carta de 1 João, estamos no último capítulo, estamos pertinho, na penúltima mensagem, para encerrar o estudo de 1 João. Raíla, em breve, vai começar o estudo de 2 João, mas ainda nós vamos aqui para a parte final do livro. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 5, que é exatamente o último capítulo, tá certo? É o último capítulo do livro de 1 João. E o versículo, tá certo? Que nós vamos ler nesse exato momento, será o versículo 17 e 18. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, todos encontraram aí? Acesse a sua Bíblia também, baixe o aplicativo, para quem não tem Bíblia no celular, né? Você pode baixar o aplicativo da Bíblia, para que você também possa ler. É uma dica também, inclusive traz ótimos devocionais, tem muito conteúdo no aplicativo da Bíblia, que você pode baixar no seu celular e te ajudar. Vamos lá, capítulo 5, versículo 18 e 19, certo? Na verdade, o versículo é o 18 e 19. Eu falei 17 e 18, mas é 18 e 19. 1 João, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Meus amados irmãos, no capítulo 5, João ele vai abordar algumas certezas que todo crente deve ter.
Para você que vem acompanhando uma série de pregações no livro 1 João, tem visto que nas minhas últimas mensagens eu tenho falado sobre essas certezas. A partir do capítulo 5 eu tenho afirmado várias certezas que todo cristão deve ter. E eu vou repetir aqui, porque nós já estamos aqui na quinta certeza. E nós vamos encerrar o livro na próxima quinta-feira com a última certeza, que no caso vai ser a sexta certeza que todo cristão deve ter. E eu comecei falando que todo crente ele deve ter certeza que pertence à família de Deus. Todo crente tem que ter certeza que pertence à família de Deus. Por quê, Wilk? Porque todo crente nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você nasceu também para uma nova família. Existem os filhos do diabo, né? João falou aqui. Existem os filhos do diabo e existem os filhos de Deus. Ao reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, eu passo a nascer de novo. Eu sou uma nova criatura, espiritualmente falando, e assim começo a fazer parte de uma nova família, que é a família de Deus. Você tem que ter certeza disso. Outra certeza é que Jesus Cristo é Deus. Crente, você precisa ter certeza que Jesus Cristo é Deus. Muitas pessoas falam que Jesus foi apenas um bom homem, que Jesus foi um profeta. Muitos acreditam que Jesus foi só um homem histórico, ele teve uma certa importância, ele foi um revolucionário, ele foi isso, foi aquilo. Mas muitas pessoas não creem que ele é Deus. Então o crente precisa ter certeza que Jesus Cristo é Deus. Outra certeza que nós precisamos ter é que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. É outra certeza que todo crente deve ter. Aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Ei, você entregou sua vida a Cristo? Uma vez salvo, sempre salvo. Você tem a vida eterna e não no futuro. A vida eterna já começou aqui e agora. Sabia disso? Quando você entrega a sua vida a Cristo, você já começa a ter a vida eterna em você. Agora, de forma plena, total, será quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos eternamente com Ele. Outra certeza que eu citei sobre o crente, que o crente precisa ter, é da resposta às nossas orações. Todo crente precisa ter certeza que Deus responde às nossas orações. Mas aí eu abordei que para Ele responder às nossas orações, existe algumas coisas que nós precisamos fazer. Como por exemplo, pedir perdão. Se a gente estiver magoado com o nosso irmão, Deus não escuta nossas orações. Se a gente estiver afastado de Deus, se a gente virou as costas para Deus, não adianta orar, Ele não vai nos escutar. Então eu citei uma série de fatores que impedem que a nossa oração passe aqui do teto. E falei como nós devemos orar para que Deus escuta nossas orações. Então todo crente, ele precisa ter certeza que Deus escuta nossas orações, até porque nós não servimos a um Deus que é surdo. O nosso Deus, Ele vive e Ele nos escuta e Ele responde se nós orarmos da forma correta. E hoje, a quinta certeza, a penúltima certeza que eu quero trazer, é que os crentes não vivem na prática do pecado, certo? A certeza da palavra de Deus nessa noite, na nossa reflexão, é que os crentes não vivem na prática do pecado, baseado em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. E aqui, meus amados irmãos, eu trago 3 verdades importantes sobre essa afirmação que o crente não deve viver no pecado. E a primeira afirmação, a primeira verdade que eu quero trazer é que o crente, ele é libertado do poder do pecado. Sabia? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente se livra do poder do pecado. O novo nascimento resulta em um novo comportamento em nossa vida. Por isso que aqui no versículo 18 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Em outras linguagens diz: não vive na prática do pecado. Preste atenção, eu não estou dizendo que o crente não peca. Nós pecamos. E se nós dissemos que não temos pecado, nós já estamos mentindo. A palavra de Deus, o próprio livro aqui que nós estudamos, João, fala isso. Se eu falo que eu não tenho pecado,
eu estou mentindo, porque todos nós pecamos. A diferença está aqui, nesse versículo, no versículo 18. Diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Certo? Não vive na prática do pecado. Depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus nos deu poder para vencer o pecado. E muitas coisas erradas que eu fazia hoje eu já não faço mais. Por quê? Porque Jesus me libertou. Jesus te libertou da bebida, das drogas, da imoralidade sexual, da boca suja que falava palavrões, da fofoca, do egoísmo, da soberba, da preguiça. São tantos pecados, né, que a gente tinha antes de entregar a nossa vida a Cristo, e depois que nós passamos a entregar a nossa vida a Cristo, a gente já não vive mais fazendo isso. Aquela pessoa que vivia mentindo, agora não mente mais. Aquela pessoa que vivia fofocando, agora não fofoca mais, porque ela agora ganhou o poder que vem de Deus para vencer o pecado. Ela agora se emancipou, ela se libertou do pecado. Então o pecado na nossa vida hoje tem que ser um acidente, né? Opa, foi um acidente, eu pequei aqui por acidente. A gente não pode viver pecando. Eu não posso estar aqui dizendo que sou salvo, que entreguei minha vida a Cristo e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado, né? Eu não posso dizer, eu tenho Jesus na minha vida, eu entreguei a minha vida a Jesus, aceitei Jesus, mas eu continuo odiando o meu irmão, eu continuo fofocando, eu continuo constantemente, frequentemente na prática do pecado. Se isso acontece com você, você precisa rever os seus conceitos do que é nascer de novo, do que é ser nova criatura. Você precisa se voltar para Deus e pedir, de fato, uma libertação de verdade. Porque quem entregou a vida a Cristo, ele não vive na prática do pecado. Então, essa é uma certeza que todo crente precisa ter e viver. Se você é crente, você não vive na prática do pecado. Nós pecamos, mas por um acidente. Mas não temos mais o prazer de viver fazendo as coisas erradas deste mundo. Porque Jesus nos libertou e glória a Deus por isso. Deus me libertou de tanta coisa, né? E todos os dias Deus trabalha para continuar nos aperfeiçoando, para continuar trabalhando na nossa vida, para que a gente cada dia seja mais parecido com Ele. Será que você tem esse desejo? Nós precisamos almejar sermos parecidos com Ele. É o nosso alvo diário. Todo dia a gente precisa ser parecido com Jesus Cristo e lutar contra o pecado, contra as tentações. Então, meus amados irmãos, uma primeira verdade nessa noite é que o crente ele é libertado do poder do pecado, conforme o versículo 18. Então, o crente ele tem uma nova natureza. O crente ele tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova prática. Ele já não vive fazendo as coisas que faziam antes, né? Tudo muda. Tudo muda. A forma de enxergar o mundo muda, porque Jesus abriu os nossos olhos espirituais. Agora a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava. Talvez você está aí nos assistindo e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Você quer ter os seus olhos abertos? Entrega a sua vida a Cristo e Ele vai abrir os seus olhos espirituais. E Ele vai te dar força. Ele vai te libertar desse vício que você tem, do pecado que você comete. E você que já é cristão, está errando, está pecando em alguma área constantemente, vigia. É hora de se consertar, não brinca não. Não brinca com o pecado, que ele pode trazer estragos grandes, perigosos para a sua vida, que pode atingir não só você, mas a sua casa e toda a sua família. Então, se você tem dado brecha para o pecado, você é crente, vigia, meu amigo. Não brinque com o pecado.
não brinque com o pecado, porque se você for ver na Bíblia as pessoas que brincaram com o pecado, o preço a pagar é muito caro. Então tomem bastante cuidado com isso. Outra verdade, a segunda verdade sobre o tema de hoje, que é os crentes não vivem na prática do pecado, é a seguinte: o crente, ele é guardado do maligno. A parte B do versículo 18 diz assim: aquele que nasceu de Deus, Deus guarda, né? E o maligno não lhe toca. Olha aí que o texto diz. Aquele que é crente em Deus e que não vive na prática do pecado, Deus guarda do maligno. No entanto, você pode perguntar: por que os crentes precisam ser guardados? Por que eu? Por que você precisa ser guardado? Né? Será que a gente não estamos imune à tentação? Será que ao entregar a nossa vida em Cristo a gente não está imune às tentações? Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que o fato de eu entregar a minha vida a Cristo não me faz imune às tentações. O maligno está sempre procurando atingir os filhos de Deus. Ele mente para os crentes, ele inflige sofrimento, ele inflige orgulho. Porém, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e Jesus guarda e mantém seguros os filhos de Deus. O diabo, ele fica a todo momento tentando nos destruir, tentando nos enganar, mentindo para a gente, fazendo com que a gente caia em suas armadilhas. Por isso nós temos que estar vigilando. E aqui a boa notícia é essa, que Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Está lá nesse livro 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer isso, que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, por mais que o diabo tente, por mais que o diabo use das suas estratégias, suas artimanhas para destruir o crente, saiba que o crente que está em comunhão com Deus, que não vive na prática do pecado, Deus o guarda, Deus o livra de todo o mal. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom estar perto de Deus, como é bom estar perto de Jesus e saber que Ele nos guarda, que Ele nos ajuda, que Ele nos dá sabedoria para que a gente não caia no pecado, para que a gente não abrace o pecado, para que a gente fuja. O Espírito Santo nos alerta, ele fala: não vá por aí, não vá por ali, se você for por esse caminho você se arrebenta. Você escuta a voz de Deus, através da palavra, da Bíblia, dizendo o que é certo, o que é errado, e a gente ora e pede direção a Deus, e Deus nos dá. Então essa direção que Deus nos dá, a sabedoria, Deus falando conosco, é Deus nos guardando do diabo. Louvado seja Deus por isso. Crente, nós servimos a um Deus maravilhoso. Eu fico pensando aqui, tantas coisas ruins poderiam ter acontecido na minha vida se Deus não tivesse me guardando do diabo. Porque eu, na minha fraqueza, na minha falha, né, ser humano, se não fosse Jesus na minha vida para me guardar, para me orientar, com certeza eu já teria me autodestruído. Não era nem o diabo que teria me destruído, eu mesmo teria me autodestruído. E claro, Satanás também tem parte nisso. Mas louvado seja Deus, que Ele me salvou e que Ele me guarda de todo o mal. E para encerrar, meus amados irmãos, em terceiro lugar, o crente, ele é separado do mundo. O crente, ele é separado do mundo. O versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Vou repetir, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Meus amados irmãos, o maligno, ele não detém o crente, como bem aqui eu citei, mas o mundo inteiro está em suas garras. O crente está guardado por Deus, mas o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo está nas garras do diabo. Por isso acontece tanta coisa, tanta tragédia.
que não é nada mais, nada menos do que o que já está escrito na palavra de Deus. O amor do povo se esfriou, o povo virou as costas para Deus, o povo tem pecado, tem amado o pecado, tem praticado o pecado, tem vivido para si, no seu egoísmo, no seu orgulho, não quer saber de Deus, e não tem outra. A desgraça que está ocorrendo hoje no mundo é fruto do pecado. O pecado destruiu tudo, meus amados irmãos. O pecado é um câncer que devora, que mata. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Então, nós estamos nesse mundo, mas somos guardados por Deus. Porém, aqueles que não têm Jesus vivem nas garras do diabo. No Filho de Deus, o maligno nem chega a pôr as suas mãos. O mundo, porém, já está em seus braços. Eu coloquei essa anotação aqui. No Filho de Deus, o maligno nem chega a pôr as mãos. O diabo não é doido, né? Ele é muito inteligente para saber que ele não pode pôr as mãos nos filhos de Deus. Ele pôr as mãos nos filhos de Deus, ele vai pagar caro. Então isso não pode acontecer. O nosso Deus os guarda, assim como eu falei. O mundo está no maligno, em suas mãos, em seu domínio, mas os crentes estão guardados por Cristo. Então, meus amados irmãos, eu encerro essa mensagem repetindo, portanto, essas três verdades. Nosso tema de hoje, a certeza de hoje, que todo crente precisa ter, é que os crentes não vivem na prática do pecado. E dentro disso, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, o crente, ele é libertado do poder do pecado. Ao entregarmos a nossa vida a Cristo, a termos o nosso novo nascimento, nós somos salvos do pecado, certo? Nós somos libertos do pecado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o crente, ele é guardado do maligno. Deus guarda aqueles que servem a Ele. E em último lugar, o crente é separado do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas estamos guardados por Ele. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas nós estamos guardados por Deus. Então, meus amados irmãos, essa era a reflexão. Essa era a palavra que eu tinha para trazer para você nessa noite. Uma palavra que tem o intuito de nos alertar a tomar cuidado para que a gente não caia nas armadilhas do diabo. Essa palavra, ela nos alerta para sermos cuidadosos, vigilantes, porque o inimigo, ele não desiste de tentar pôr armadilhas, estratégias para tentar nos pegar. E se nós não tivermos firmados em Jesus, se nós não tivermos constantemente dizendo não para o pecado, nós podemos cair. Nós podemos cair. Mas se você permanecer nele, permanecer na palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que nós, não pelas nossas próprias forças, mas porque Deus está em nós, nós vamos vencer todo pecado que vier contra a nossa vida. Porque agora nós somos libertos do pecado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você ainda não entregou sua vida a Cristo? Confesse Jesus como único e suficiente Salvador. Comece a andar com Deus e Deus te ajudará a vencer todo o pecado, porque Ele tem poder para isso. Você já é cristão? Se pega mais, se firma mais com Deus. Todos os dias procure ser parecido com Jesus. Seja de fato um discípulo de Cristo. Viva o Evangelho. Viva Jesus Cristo em sua vida. Vamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, por esse momento, quando nós passamos aqui cultuando, celebrando a Ti. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque nós somos salvos e o Senhor nos libertou do poder do pecado. Em Ti nós vencemos o pecado, vencemos a morte, porque temos a vida eterna.
Em Ti, ó Deus, temos segurança que o Senhor nos guarda, nos livra do maligno, que o Senhor nos protege do diabo. Ó Pai, em Ti nós temos a salvação, temos a vida eterna. Obrigado, Jesus. Nos ajuda, Pai, todos os dias a dizer não para o pecado. Todos os dias ele vem à nossa porta, ele tenta nos seduzir, ele tenta nos enganar, mas maior é o Senhor que o pecado. Nós oramos e pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vivermos uma vida de santidade. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor, a colocar em prática em nossa vida. Nos ajuda a fugir do pecado, que possamos passar distante dele. E que, se por acaso existir um pecado oculto, um pecado que só você e Deus sabe, que só eu e Deus sabe, que esse pecado possa ser tratado, que possa você ter a libertação desse pecado em Cristo Jesus. Você confessa esse pecado a Jesus e peça a ajuda dele, que ele há de te dar libertação. Deus nos dá uma semana abençoada. Abençoa essa semana. Abençoa grandemente tudo aquilo que a gente fizer durante essa semana. O trabalho, o serviço doméstico, qualquer outra ação que nós venhamos fazer durante essa semana. Que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e nos livrando de todo o mal. Nos dá uma ótima semana, na Tua paz, na Tua presença. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Boa noite e até quinta-feira na nossa escola bíblica, tá certo? Trazendo o último estudo do livro de 1 João para vocês.